Vejamos como estamos falando assim, amados, sobre os últimos dias em que estamos na realidade atravessando não, estamos mergulhando nessa caminhada que se desenrola assim para o fim dos tempos. Os sinais nós estamos vendo, todas as coisas estão aí acontecendo, e tudo isso tem a ver com um despertamento para nós, porque Deus ele não pega ninguém de surpresa assim. A única surpresa que a gente vai ter, que não é mais surpresa, é a trombeta tocar e a gente subir. Mas uma coisa eu diria a você de suma importância é que os sinais que estão acontecendo é Deus dizendo o seguinte: olha, o meu filho vai voltar para ir te buscar. Presta atenção nisso aí, que isso que está acontecendo é justamente, é como se estivesse batendo na porta. Um sinal. Daqui a pouco bateu na porta de novo. Outro sinal. Certo? E eles vão estar assim se desenrolando, um após o outro. Mas, biblicamente diríamos que ainda não é o fim. Biblicamente não poderíamos dizer o seguinte, que essas coisas vão ter que acontecer. E, porém, já é como se fosse assim, a gente entrando no corredor, alguém desce do avião, pega o corredor e vai lá para o salão de passageiros, saguão. E ali estamos nós aqui agora, nos preparando para deixar uma pátria e ir em busca da outra pátria. E o que acontece com isso aí? É que nós precisamos assim observar tudo como está acontecendo. E a Bíblia ela nos mostra justamente esses acontecimentos. A Bíblia ela nos diz como todas as coisas estarão acontecendo. A hora é chegada. Amém? Amém? A hora é chegada. E lá em Lucas capítulo 1, capítulo 21, do versículo 5 em diante. Fique com sua Bíblia aberta que nós vamos ler aqui sobre tudo isso. Nos diz o seguinte: e quando alguns falaram sobre o templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Os discípulos estavam assim de olho na bela construção, no belo adorno, ornamento do templo, ou daquela construção que eles estiveram fazendo. Mostraram tudo para Jesus. Mas só que Jesus, era importante aquilo ali para Jesus? Sim. Fazer as coisas boas e bonitas para o Senhor Jesus é interessante? É sim. Precisamos fazer sempre o melhor e dar o melhor para Ele, porque Ele é o dono de tudo. Mas uma coisa precisamos assim guardar no nosso íntimo, é que a visão que os discípulos estavam com ela não era a mesma visão que Jesus estava. Entendeu? Era uma visão diferente. Por que então isso aconteceu? Porque na realidade Jesus estava de olho, estava olhando justamente, não estava pensando na formosura da obra,
da construção. Jesus estava olhando a construção, deixa eu falar desse jeito aqui, a construção interior de cada coração, de cada homem. Jesus disse: olha, esta construção aqui, esse templo que nós estamos, esta obra que está aqui, ela vai se desfazer. Agora, eu queria dizer algo para vocês assim: a obra que eu estou interessado em ver, era como se ele estivesse dizendo: eu quero ver como é que está a construção do seu interior, da sua vida, a sua vida de fé, constância diante de Deus, a sua vida de compromisso com Deus. Isto aí eu quero saber, isto aí é o que me interessa, isto aí é o que vai fazer com que, na realidade, eu me alegre, porque era isto que Jesus estava fazendo, que os discípulos estavam trabalhando em prol de uma obra, não vou dizer obras mortas, mas uma obra estática, que ia ficar ali e pronto, enquanto existia a construção, o construir, não é isso, do templo, que somos nós, o interior nosso, a habitação do Espírito Santo, porque ele estava já na visão de preparar algo para a salvação dessas pessoas, porque se um dia eles vieram para a terra, nasceram, eu acho que eu estou falando fácil, não estou dificultando não. Se um dia eles vieram até a terra, Deus permitiu, mas essa permissão do Senhor foi também com a seguinte visão, porque Deus não trabalha sem um propósito. Então, de que um dia, aqueles mesmos que vieram, fossem estruturados, edificados e depois levados para estar eternamente com Ele. Amém? E aí somos nós, eu e você. E aí nós começamos assim a entender o seguinte, que perante tudo isto aí, nós começamos a perceber, não é isso, que a visão de Deus é uma visão perfeita. Amém? É uma visão perfeita. E ele diz o seguinte, e eles perguntaram, aí então eles perguntaram o seguinte: e que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Jesus, ele responde, eles perguntam, e eles disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, tudo após eles, tudo isto? Jesus disse: tendes cuidado, tenha cuidado com esses acontecimentos e tenha cuidado com os aparecimentos daqueles que na verdade vão estar, não é isso, falando, ou se expondo, ou querendo ser, sem ser. Eles vão aparecer dizendo: eu sou Cristo. Cuidado com eles. Eu digo a você uma coisa assim interessante, que é imperdível a gente pensar em tudo isto, quando na realidade a gente começa, não é isto, a olhar o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Os propósitos de Deus, eles são valorosos, queridos, amém? Os propósitos de Deus são valorosos. E os discípulos começaram a perguntar e ficaram inquietos, porque doeu neles, né? Às vezes você está fazendo algo assim, você diz: olha, eu estou fazendo isso aqui para Deus, e de repente você pode ser até reprovado naquilo ali. E você vai começar a perguntar: e agora, como é que vai ser o caminho certo? Como é que eu vou fazer? E o que é que vai acontecer? E quando isto vai acontecer? Tem a ver tudo isto aí. No versículo 9 diz: mas quando ouvirdes de guerras e
tumultos ou tremor de guerras. Não vos apavoreis ou espanteis, está aí na sua Bíblia, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ainda não é o fim. Deu para entender? Deu para entender? Nós estamos ouvindo, não, está acontecendo guerras, rumores de guerras, terremotos, muitas coisas estão acontecendo. Pastor, isso é um sinal? Sim, é sinal. Sinal da vinda do Senhor Jesus. É sinal? É sim. Agora, é o fim? Ah, não. Conforme ele falou biblicamente. Conforme a Bíblia nos traz a interpretação que ainda não é o fim. Essas coisas estão vindo para acontecer. E você pergunta, se não é o fim, por que está acontecendo se ele não vai vir? Amados, Deus não quer enviar o seu Filho para vir buscar um povo que ainda não esteja preparado. Deus não vai fazer isto. Isto seria um prejuízo no reino espiritual. Isto seria, na verdade, assim, um conflito no reino espiritual. Então, se são sinais assim enviados para a volta do Senhor Jesus, nós precisamos entender o seguinte: estes sinais estão vindo para nos acordar. Amém? Às vezes você está dormindo aquele sono bem gostoso, alguém pode até lhe chamar, você não dá ouvido. Mas se alguém chegar e der um murro na porta, aí agora falou diferente, não é verdade? Agora aconteceu diferente. Aí você vai ter que ouvir, porque incomodou o seu repouso. E era justamente isso aqui que Jesus estava querendo fazer, incomodar o nosso repouso. Sinais estão aí. Pastor, será que pode acontecer na minha região, onde eu estou? Será que eu posso passar por essas situações? Claro. Agora, o que nós podemos fazer para isto não chegar até nós? É o seguinte: é a gente se colocar diante de Deus em obediência e temor ao Senhor. Então essas coisas, elas começarão, Deus começará a nos trazer o livramento, porque Ele vai trazer o livramento para quem? Para aqueles que estão próximo dEle, para aqueles que estão com Ele, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que estão mirando o seu agir, a sua vontade, o seu querer. Então, para esses que vão estar de olho, só olha, uma advertência, prepara, outra advertência, cuida, e vai estar ali o tempo todo diante de Deus. Então, a essas pessoas, eu não diria que viesse consequência para elas, porque eles estão em obediência a Deus. Por isso que eu falei aqui agora no culto sobre isso aí, que já estava um bocado de dias para falar, entendeu? Sei que chateei algumas pessoas, mas depois você conversa com Deus, viu? Depois você conversa com Deus. Então virão esses momentos. E alguém pode até perguntar, mas da forma que Deus está tratando, não será também assim uma injustiça? Porque muitas vezes o homem ele endurece o coração, e pela dureza de coração deles, muitos padecem também. Nós estamos orando pela Turquia, mas nós sabemos que, não posso me aprofundar, nós sabemos que há uma dureza de coração também. E Deus vai chegar e deixar acontecer, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é o Senhor. Foi Ele quem criou o homem, é Ele quem tem direito de colher o homem.
como está escrito, e aquilo que está escrito não pode ser apagado, está na Bíblia. Então uma coisa vai acontecer, o que é? Se desenrolar aquilo que está escrito e acontecer. É assim que vai acontecer. E muitas vezes, por deixarmos de lado, não dar ouvidos àquilo que a Bíblia diz, e querer ser realmente assim o dono do nosso nariz, essas coisas acontecem. Em que muitas vezes a gente pergunta, mas por que eu era uma pessoa tão boa? Você era bom para você. Você era bom para uma pessoa que está ao seu lado, mas nunca foi bom para Deus. Vamos fazer a diferença daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Às vezes alguém pode ser bom para um filho, para a esposa, ou para um parente, para um amigo, mas para Deus ele não é bom. Para Deus ele leva sobre os troncos e barrancos. Para Deus ele não vai, não é isso, controlar, arrumar tudo direitinho para dar o melhor a ele. Essas coisas acontecem assim, se desenrolam dessa forma. Então eu diria uma coisa a você neste momento, que ser bom para uma pessoa é uma coisa, ser boa para Deus é outra coisa. E no meio cristão está cheio dessas coisas. O mundo está cheio dessas coisas. Você entendeu? Em que nós precisamos, na realidade, assim, tomar uma postura de entender que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, seu campo, seu primo, seu tio, mais do que a mim, não é digno de mim. Mesmo ele dizendo que pertence, mesmo ele dizendo que ama a Deus, mas ele vai ter que ouvir esta palavra. Infelizmente não é de nenhum pregador. Felizmente, não é? Então, são essas coisas aí. Então nós precisamos manter a nossa posição de alerta, para não entrarmos assim, não é isso, em conflitos inesperados. No versículo 10 diz, deixa eu ver aqui uma coisa. Então ele disse, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Essas coisas já estão acontecendo. Mas, como falou Jesus, através do Evangelho de Lucas, ainda não é o fim. Por isso que ele não chegou ainda. Por isso que ele não voltou ainda. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu vou correr porque hoje nós temos 7 voltas. E haverá em vários lugares grandes terremotos, como nós já presenciamos. Terremoto na escala Richter de 5, 6, 7, 8. Quem sabe vai aparecer terremoto na escala Richter de 10 graus da escala Richter. Quem sabe? Nós não sabemos de nada. Deus faz o que Ele quiser. E tudo que acontecer, com a permissão dEle, seja feita a vontade dEle. Só precisamos fazer uma coisa: nos unir, nos voltar para o Senhor, dar a honra, a glória a Ele e servi-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém? É hora da gente pensar nisso aí. É hora de você pensar o que é que você está fazendo. É por isso que quando nós começamos a ouvir muitas coisas, noticiários que estão passando pelo mundo, eu não gosto nem de pregar muito sobre isso aí, porque as pessoas vão dizer, não prega mais a Bíblia, só prega noticiário. Mas eu estou só lembrando. Quando nós ouvimos assim, falar sobre o avivamento de um culto que começou no dia 8 e não terminou ainda. Quando vai terminar? Sabe Deus. E por que isso vai acontecer? Saibam que o avivamento ele é para a igreja. Amém?
E o evangelismo é para o mundo. Precisamos entender isso. O avivamento, ele é para a igreja. Por isso que Jesus falou: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Atos 1:8. O que acontece com isso aí? Esse avivamento é para nos fortalecer. Cremos nisto aí. Este avivamento é para fortalecer as bases, a estrutura da igreja. Isto vai se espalhar, isto vai chegar em nosso meio. Tudo aquilo que for de Deus, que Deus estiver dando para fortalecimento da igreja, aonde a igreja estiver, ele vai chegar. É como a água que está correndo de Ezequiel. Água nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos. E nós precisamos assim acordar para isso aí. Por quê? Porque no nosso meio, começando por nós os pregadores, existem discordâncias. Um crê de uma forma, outro crê de outra. Um acha assim, outro acha assim. Quando essas coisas começam, já está gerando confusão. O espírito de confusão se instala e começa a trazer agora dar o seu aval para aquelas pessoas, a fim de que essas pessoas possam ser desnorteadas e centradas naquela confusão. Existem pessoas que não podem ouvir o mosquito zoar, que ele corre atrás para ver o que é aquilo ali, para imitar. Então, essas coisas, elas vão acontecer. Depois vem a igreja em si. Hoje nós temos um mundo, um rebanho grande de pessoas desengrejadas. Quem são esses? Aqueles que acharam que não deveriam mais estar congregando e estão vivendo por sua própria conta. Chamam-se os desengrejados. Não querem saber da igreja. Estão certo? Eles vão me ouvir agora e vão ter que engolir. É o jeito. Não. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo não pode ser lascado no meio. Uma parte para um lado e outra parte para outro. Isso não é corpo. Isso é um açougue. Local de matança. A morte está ali. Quando alguém acha que deve viver fora do processo de autoridade, então já está errando. Para isso Deus deu em Efésios 4:11, uns para evangelistas, outros para profetas, estou falando fora da ordem, outros para doutores, pastores e mestres. Para que isto? Para a edificação da igreja. Se eles estão fora da igreja, quem vai edificá-los? Deus vai edificar todos de acordo com a palavra. Está na palavra? Está, então receba. Precisamos entender esse processo. Isto muitas vezes gera assim, eu não posso falar aquilo que está na boca, está na mente, mas quero dizer que isso não é uma coisa boa, quero dizer que isso não é uma coisa agradável a Deus, e não é boa para quem pratica algo desta forma. Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja chamada de eclésia, tirada de fora, de dentro para fora, de dentro do mundo para fora do mundo, a igreja gerada pela morte de Cristo. E eu chego lá, alguém chega lá e assina embaixo que não deve mais estar dentro da igreja, então ele está assinando um processo contra a vida dele. Jesus morreu,
mas ele não quer se submeter à morte, porque para se submeter ao processo chamado igreja, eclésia, ele vai ter que estar congregando. Leia Efésios 4:11, você vê ali a lista de 5 ministérios que Deus criou para a estruturação da igreja. Então, os sinais eles vão vir. Para quê? Para estar batendo. Olha, você acorda. Não, que nada. Eu posso dizer, ainda não é o fim, mas isso não vai me confortar. Isso vai me trazer agora uma atitude de alerta. Posso dizer sim, posso. Mas isso aí vai me trazer uma posição de alerta. Daqui a pouco vai surgir outro. Acorda. Eu sei, não chegou ainda, mas uma atitude de alerta. Então, se eu sei disso aí, então eu vou andar o tempo todo, andando para a dianteira, para frente e olhando pelo retrovisor, para ver as coisas que estão acontecendo. É assim que se dirige. Às vezes a gente está dirigindo, olha mais para o retrovisor que até mesmo para frente. Pelo retrovisor você vai ver quem está cortando pela direita, quem está muito colado de você, quem é que vem querendo fazer alguma brincadeira. Então tudo isso você vai ter que ver. Quando a gente está no reino de Deus, a gente tem que ver isso aí. Observar quem é que está na frente. Jesus. Os sinais que estão acontecendo vão ficando. E você vai olhar para eles. E você vai dizer, a volta dele está próxima. Ele está perto. E tudo vai começar a acontecer. Mas para você que está preparado, não é novidade, porque você vai dizer o seguinte: agora eu vou começar a fazer o seguinte. Vou começar a preparar o meu coração, preparar a minha vida, fazer aquilo que devo fazer, para que eu possa realmente ouvir o toque da trombeta. Amém? Então, não sei nem se vai dar para terminar tudo hoje, mas vamos lá. Versículo 12 diz: mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Então, essas coisas aí agora, está próximo, bem pertinho. Quando a perseguição começar a se desencadear, eu estou indo de acordo com aquilo que Jesus preferiu falar. Quando começar a desencadear a perseguição sobre a igreja, pastores sendo presos, pastores sendo ameaçados de morte, pastores indo para a cadeia, entendeu? E assim por diante. Apesar de que essa prisão para nós, ela não é uma prisão assim vergonhosa. A Bíblia diz que se tiver de sofrer por amor a Cristo, isso é glorioso. Eu só quero um ventilador, entendeu? Um ventilador e umas coisas poucas lá para mim ficar lá. E deixa lá, não fiz nada com ninguém, então deixa as águas rolar. Vão querer matar, vão querer fazer uma série de coisas. E isto são coisas que estão escritas. Aqui começa já a despontar o sinal da volta. Aqueles outros, eu diria, é uma ideia minha, eu diria, são os de advertência. Olha, ele está chegando. Chegando não, porque essa ideia de estar chegando, a gente fica o tempo todo chamando chegando, aí pergunta, quando foi que ele saiu de lá? Ele vai voltar. Ele vai chegar. Agora, este aqui é o que vai na realidade legitimar, validar a volta do Senhor. Por quê?
Porque vai chegar momento em que você vai olhar para a direita, olha para a esquerda, olha para a retaguarda, olha para frente, ninguém vai poder fazer nada por você, só Deus. Amém? Ah, pastor, se é assim eu não quero ser cristão não. Mas você sabe, deixar de ser cristão, está escolhendo ir para o inferno, né? Sofrer com Cristo é aprazível para nós. Sofrer com Cristo é uma glória para nós. Mas só que uma coisa acontece, é que no momento que essas coisas estiverem acontecendo, nós precisamos estar apercebidos, preparados, para que não venhamos ser achados assim falhas. Uma coisa que nós temos que fazer muito, é buscar em primeiro lugar, é estar em aliança com a palavra. Amém? Porque vai chegar momento em que, ela vai sair da nossa mão. Então guarda ela aqui na cabeça, é melhor. Ouça bem o que eu estou dizendo. Guarde ela na mente. Eu não estou falando nada difícil, estou? Não. Falando tudo simples. E querendo falar mais simples ainda. Vai chegar o dia em que você não vai ter direito à palavra. Então procure ler a sua Bíblia todos os dias. Ler é uma coisa, agora procure estudá-la para aprender e se fortalecer mais ainda. Porque no dia em que estivermos lá diante dos tribunais, o próprio Jesus Cristo disse o seguinte: olha, vocês não precisam responder nada, porque eu responderei por vocês. Amém? Amém? Mas uma coisa nós precisamos fazer, temos que guardá-la. A tua palavra aprendi, no meu coração escondi. Hoje está tanto fácil, pessoal. Se você não sabe, não tem acesso à leitura, então arranja gravada em áudio e ouve aquilo ali. Às vezes eu leio, mas quando vou dormir, chegou a hora de dormir, pegou o sono, aí para não ficar, não estou dormindo na hora, aí eu ligo ali no celular, boto o fone no ouvido e fico ali ouvindo o tempo todo a palavra, entendeu? Quando menos espero, assim que acordo, aí já ouvi quase um livro completo. Aí eu sei, como é que pode? Você está dormindo? Sim, mas o meu subconsciente recebe. E a mensagem fica. Depois, quando eu der uma lida, está tudo ok. Amém? Então, alinhado com a palavra, buscando sempre em oração. A oração é o carro-chefe de tudo isto, junto à palavra. Precisamos estar orando todo o tempo. A igreja precisa ser levantada nesse clima, nessa visão de oração, todo o tempo. E oração e palavra. Você não pode somente dizer assim: eu leio muito, mas ora não. Então isso aí vai virar um formalismo. Não é isso? Então, precisa ter cuidado com isso aí. Se orar demais também, vai virar o quê? Quem sabe? Ninguém sabe. Eu vou deixar isso daí para vocês responderem, é tão fácil. Por isso que existem muitas pessoas que oram muito, não lêem a palavra e são descontrolados. Certo? Aí começa a buscar revelação, mas não confiam na palavra. Equilíbrio, pessoal. Se não buscar a palavra, quem ora muito e não busca a palavra, cai no fanatismo. Então os dois têm que andar juntos. Jejum. Então por que eu estou falando isso aqui para você? Estou dando uma estrutura para que você possa se encontrar fortalecido para aguardar esses dias, esse tempo que vem aí pela frente. Não é? Sobretudo temos que treinar a nossa vida no quebrantamento, que é uma coisa que falta hoje muito no cristão. Ser quebrantado está difícil. Porque até então, naquela hora de um mover na igreja, todo mundo chora, todo mundo ri, todo mundo se abraça.
mas enquanto não pisa no calo um do outro. Entendeu? Então isso aí onde é que está o problema? Treine, faça um treinamento com a oração, a palavra, o jejum, para você ser uma pessoa quebrantada. Todos nós somos sujeitos a isso. Quebrantado de espírito. A Bíblia fala sobre isso. Então, sendo quebrantado, aí você vai realmente romper todas essas barreiras, com avalanche aí, ou quem sabe, uns guerreiros da maldade aí contra você, mas eles não vão afetar, porque em primeiro lugar você tem o fruto do Espírito, e o Senhor vai trabalhar por você. Amém? Seja quebrantado. Joga a ira, o ódio, tudo fora, a acusação, tudo isso, manda embora. Manda embora. Se desvencilha disso aí. Arranca isso aí. Aprenda a perdoar. Aprenda a confessar a Deus. Aprenda a andar por esse caminho. Aprenda a buscar essa estrutura aí, que ela será muito forte para você. Isso aí é o ponto alto para a sua vida, triunfar diante das consequências. Faça isso aí acontecer. Não seja precipitado. Ah, mas eu queria isso aqui. Bom, você quer, Deus coloque na mão dele. Se Deus responder, amém. Se Deus não responder, amém. Ele sabe tudo. Faça igual Gamaliel fez, quando se levantaram contra o caminho. E Teudas, achando ser alguma coisa, quis se opor. E junto com ele foram 400. Ele morreu e os outros ficaram à toa. Depois levanta-se Judas o Galileu, entra pelo mesmo caminho, termina em nada. Gamaliel disse: olha, Gamaliel era um mestre. Ele disse: olha, não toca. Deixa eu falar com a minha palavra. Não toca nisso aí. Se esta obra é de Deus, vai continuar. Se não é de Deus, vai parar. Amém? Amém? Deixa eu dar um conselho a você. Ainda que você tenha alguém que ande com você e endosse isto aí para você fazer, venha avalizar essa prática aí para você, não queira isto. Não entre por esse caminho. Porque você pode pagar um preço alto. A verdade é essa. Você está entendendo? Você pode prejudicar a sua vida. Você pode se destruir de graça. Então, se na realidade acontecem essas coisas, então prefira ficar na dispensação de Deus. Se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, sai de problema, sai de confusão e vai viver em paz. Amém? O caminho certo é esse. Por esta razão, a igreja precisa provar o avivamento. Sem o avivamento, vou parar por aqui que não dá para terminar. Sem o avivamento, o que é avivamento? É aquele que eu chamo de reavivamento. Aquele que um dia estava vivo, adoeceu, ou está na UTI, ou está cambaleando, ou morreu. E quando a igreja chega neste nível, a igreja quer ser dona de si e dona da obra. A igreja quer empinar o narigão e quer ditar tudo o que Deus deve fazer. Peraí, paciência. É Deus? Não, sou eu. Tem que ser assim como eu quero. Se você está andando com alguém dessa forma, dá uma escorregadinha de mansinho e diz: eu vou ali tomar um café pequeno, depois eu volto. Porque se ele afundar como a rebelião dos filhos de Coré, você afunda também. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. O que é que você vai fazer na vida? O que é que você vai fazer na obra? Busque a direção e a permissão dEle.
Se Ele não permitiu, fica quieto. Se Ele permitiu, cai para dentro, como diz a gíria. Avança. Mas se Ele não deu ordem, não entra, porque isso aí vai ser um problema para a sua vida. E quantas pessoas que no reino de Deus estão vivendo à custa disso aí, são donos de si. Se são donos de si, está errado esse projeto. Se são donos de si, tem algo errado, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados. Amém? Fomos comprados. E a partir do instante que um servo, um escravo, ou que alguém é comprado, se torna escravo daquele reino, ou no caso somos súditos do reino, então já não vivemos mais como nós queremos, porque fomos comprados. Quem me comprou foi o dono que tem condição, o dono que pode pagar o preço. Se Ele é o dono, então Ele é o Senhor da minha vida. Se eu fiz uma aliança com Ele, e aceitei este negócio, aceitei esta compra, Ele é o meu dono. Se Ele é o meu dono, agora eu vou fazer o que o meu dono quer. Concordam? Se Ele é o meu dono, eu vou fazer o que o dono quer. Mas na igreja muitas vezes nós vemos pessoas que fazem aquilo que eles querem. É o que eles querem. É o sentimento deles. É a vontade deles. É como eles se sentem prazerosos. É como eles se sentem em paz. É como eles se sentem muitas vezes assim à vontade. Mas para se sentir à vontade, meu irmão, não é assim dessa forma. Se for o seguinte, vai até a beira da praia, bota um calção, deita na areia, mergulha, sai, come um acarajé, mergulha, sai, pega um lanche, toma um refrigerante, aí você está à vontade. Agora, para viver neste reino, um reino que tem um rei, que é o dono de tudo, tem que observar a vontade do rei. Esté, para chegar diante do rei, ela teve que pagar um preço alto. E ela disse: vou ficar aqui. Se ele estender o bastão, o cetro de justiça, eu vou. Se não, eu não vou. E a causa de Esté era para trazer o livramento para os judeus, que eles iam morrer em seguida. Mas foi o que ela fez, ela pagou um preço antes. E Deus respondeu o preço e honrou ela. E deu-lhe o direito de ser realmente uma pessoa bem-sucedida. Então, o que diremos aqui agora? A igreja precisa descobrir agora este efeito sobrenatural. Você foi comprado, né? Entre parênteses. Comprado por um preço alto. Você tem um dono. E se eu tenho um dono, eu não vou pensar que amanhã eu vou ser não sei quem, ou José não sei de onde, não sei para onde, fazer o que quero e sair atropelando toda a obra de Deus para me favorecer, me beneficiar. Eu não posso fazer isto, Deus não me deu ordem, então não vou fazer. E se eu fizer, amanhã eu vou ter que pagar um preço alto. Pô, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ver a consequência. Então nós precisamos olhar para esse lado.
para que as nossas orações sejam respondidas. Nós estamos aqui nesta noite porque nós temos um propósito diante de Deus, de ter respostas de oração para a nossa vida. Você crê? Confia? Agora lembrem dos princípios de obediência, princípio pelo qual você muitas vezes tem que tratar Deus, não como Zé Ninguém, que tem pessoas que, se Jesus estiver na frente dele, já deixa esse cara para lá e eu vou passar. Fez um testemunho que aconteceu uma certa vez numa reportagem. Os jovens iam para um determinado lugar e tinha umas meninas lá dentro do carro, estava com eles. E a mãe chegou e disse que eles iam sair para passear. A mãe chegou para eles e disse o seguinte: vai lá, filhos, Deus abençoe vocês, façam uma boa viagem, Deus vá com vocês. Aí um respondeu lá dentro: aqui não, se ele quiser ele vai na mala. Como foi que ele voltou? Despedaçado. Ah, mas Deus é vingativo? Não, a gente que cria situação por conta nossa. O certo é não mexer naquilo que você não pode. O certo é não tocar naquilo que é intocável. Não toque na glória de Deus, que você vai morrer. Deixa abrir a boca para falar a verdade, que às vezes a gente fala com paráfrase e as pessoas ficam... Submeta-se à palavra, submeta-se à vontade de Deus, submeta-se a tudo aquilo que Ele precisa e quer fazer. Ele procura os verdadeiros adoradores que Ele adora em espírito e em verdade. Quem são os adoradores? São aqueles que adoram com a boca, são aqueles que fazem com as mãos, são aqueles que trabalham duramente pesado para Ele, mas que fazem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que são honestos, fiéis. Submetam-se a Ele. Agora, se você está fazendo uma coisa na ignorância, você é perdoado. Deus não pega ninguém na ignorância. Mas se é proposital, eu saio de perto. Se alguém me perguntar, conhece? Não conheço não. Vai. Está entendendo? O certo é dar uma palavra, dizer, para com isso. Mas quando o elemento está com a cabeça virada dessa forma, ele não quer nem ouvir. Então eu quero dizer uma coisa a você. Para encerrar agora, vou encerrar mesmo. O que é que nós precisamos fazer para estarmos esperando o toque da trombeta nos dias atuais? A primeira coisa, buscar este avivamento para curar o nosso interior. Tirar essas mazelas que a gente vem adquirindo ano após ano. Um dia um está meio assim com o outro, outro dia eu estou ameaçado com o outro, outro dia o outro não está enxergando o outro direito, outro dia o outro está falando do outro, outro dia está nesse probleminha todo. O avivamento ele vai ter que bater para tirar essa praga, essa doença maléfica de dentro do povo. Que um dia é meu amado, outro dia é meu querido, outro dia é minha querida, minha amada, mas no outro dia... Eu não vou falar a expressão não, porque a gente vai orar. Mas espera aí, que Deus é esse que você está servindo? Não, eu estou servindo, eu sou servo, eu sou batizado, eu tenho 15 anos, 20 anos na igreja. Veja que a longevidade de experiência dentro da igreja não resolveu nada. É necessário vir o fogo, a língua repartida como de fogo sobre o tal, sobre nós. É necessário vir algo para reavivar,
recriar o nosso espírito. Amém? Recriar. Porque a partir do instante em que o Espírito nos recriar, nos renovar, nos reavivar, uma coisa vai fazer, você vai chegar perto de outra pessoa, e você vai sentir aquele desejo de estar perto daquela pessoa, conversando, apertando, ô fulano, você é uma pessoa boa, porque quem está falando de você, por você, e em você, é o Espírito de Deus. Porque quando o espírito do diabo falar, ele vai colocar ira, ódio, rancor, um bocado de coisa. E o segundo passo, Deus vai reavivar a sua igreja, porque a igreja precisa sair da comodidade das quatro paredes e invadir o campo. Amém? Amém? Ganhar os perdidos. Ou não foi assim na igreja primitiva? Só que o povo saiu depois da perseguição. Tiveram que ser açoitados para poder entrar nos lares. Então, é isto que Deus quer fazer. É esta obra que Ele quer fazer. Por isso que Ele falou lá, quando os discípulos perguntaram, está vendo, Senhor, aqui a construção? Ele disse, aí vai ser tudo derrubado, não fica nada. Ele já estava dizendo, indiretamente, eu quero aquilo que eu criei, e que é humano, estou falando essa linguagem, que é vida, que sente dor, sente angústia, sente tristeza, chora, não é isto? Sente o cheiro de perdição, o mau cheiro de perdição, sente tudo. É isto que eu estou olhando. E é isto aí que eu quero. Restaurar este povo, porque eu vou voltar para buscá-los e levar para Jerusalém celestial. Ele vai voltar. Ele vai voltar. O reavivamento está por aí espalhado. E você pergunta, não parou ainda esse negócio? E agora pegou pesado. Deus é quem sabe quando vai parar. A cada dia sobe mais gente. A cada dia o povo está se deslocando de uma parte do mundo para lá. A cada dia, começou com 30 pessoas, 30 alunos. Quando o pastor, professor deles, disse, olha, ele deu uma palavra naquela manhã, a primeira palavra que ele deu e a última. E pediu assim um avivamento, simplesmente, uma palavra simples. Pregou ali um pouquinho, palavra bem simples. Recomendou a eles que nos próximos 3 meses estariam saindo dali, e que eles pudessem assim, manifestar a glória de Deus, em outras palavras. E quando o pastor sai, eles vão para trás da capela, e começam a orar em outra parte, e não pararam mais. E o fogo está descendo, o fogo está chegando, a glória de Deus vai chegar. Amém? Só tenha cuidado para você não ficar espantado e ficar perguntando se aquilo ali é do diabo. Quando o diabo se manifesta, ninguém diz que pergunta se aquilo ali é do diabo. Quando Deus faz alguma coisa, o povo diz logo, é do diabo. É um apego ao diabo que eu nunca vi uma coisa dessa. É uma consideração grande que nunca vi. Paciência. Vamos assim, parar por aqui. Coloque-se de pé nesse instante. Vamos assim, orar ao Senhor.